Olá, queridos alunos! Que coisa boa! Estamos chegando na reta final desse curso de oratória, quarta aula, hoje com vocês. E hoje nós vamos falar sobre algo que é muito, muito importante para que a gente faça uma comunicação adequada, uma comunicação com tranquilidade, que a gente consiga também mostrar para aquelas pessoas que estão nos ouvindo que nós estamos no controle da situação com relação à nossa fala e ao nosso estado emocional, que é o controle da ansiedade com uma técnica de respiração. Hoje nós vamos aprender que a respiração ela é uma base, uma chave que vai mudar a forma como você se comunica a partir do momento que você tiver acesso às informações sobre a importância dela, que nós vamos falar aqui hoje, sobre como fazer o controle dela, sobre a técnica adequada para que você faça esse controle de respiração e possa controlar todos aqueles sintomas de crise de ansiedade que geralmente a gente tem antes de uma apresentação importante, antes de precisar falar para um grupo de pessoas, enfim, em momentos em que nós somos o centro das atenções. Então, vamos lá para a nossa quarta aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Muito bem, então hoje vamos aprender uma técnica de controle de ansiedade. Essa técnica, pessoal, está relacionada à nossa respiração. E talvez você esteja se perguntando o que é que a respiração tem a ver com a ansiedade. E antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem mecanismos de defesa. A parte primitiva do nosso cérebro, ela tem alguns mecanismos que ainda hoje funcionam como funcionavam lá no período das cavernas. Lá na época das cavernas, o cérebro desenvolveu um mecanismo de alerta para o homem, ou seja, ele desencadeava uma série de reações físicas no corpo, né, que tinham reflexos físicos no corpo, para alertar aquela pessoa de que ela estava correndo perigo. É um mecanismo cerebral para a sobrevivência da espécie, para a sobrevivência do homem. E o mecanismo, principal mecanismo relacionado à sobrevivência da humanidade é o medo. Acredite, parece, né, uma coisa complicada de se entender, mas é verdade. Porque pense lá no homem primitivo, se ele não tivesse medo, ele teria talvez menos chance de ter evoluído como espécie, chegado até aqui, chegado onde nós estamos hoje. Então, o medo é algo importante, é importante para nós. Porém, nós precisamos entender também que hoje, no nosso contexto atual, nem todo medo ele decorre de um risco real. E por que eu estou falando isso? Porque quando você vê que está acontecendo um incêndio e você está, olha ao redor, e você não vê condições de sair daquele lugar, você fica com medo e o teu corpo vai disparar uma série de sinais de alerta. Mas aí é normal, você está em perigo realmente, correto? Mas existe uma segunda situação em que o medo ocorre, que é quando o nosso organismo entende que estamos em risco e desperta em nós todos, né, dispara todos os gatilhos, mas nós, na verdade, não estamos. Por que eu estou falando isso para você? Porque o medo de falar em público se encaixa neste segundo exemplo que eu dei. Quando você vai falar em público, você não precisa sentir o medo que o nosso cérebro entende como um perigo, perigo para a vida, perigo para a espécie, entende? Porque ao falar em público, a sua vida não está correndo um risco real. Mas como o nosso cérebro historicamente se desenvolveu assim, se você está numa situação em que você sente medo, ele dispara uma série de gatilhos, né, para que você tenha força, adrenalina para fugir, que você queira sair dali correndo, e você sente várias coisas. Isso acontecia lá atrás para que essa pessoa pudesse sobreviver. Mas hoje, por conta desses sistemas cerebrais tão antigos,
Se você está com medo, teu cérebro entende que você está correndo um risco de morrer. E aí, quando a gente se vê diante da comunicação, você pode estar diante de uma plateia, de um público, para ter que falar, sentindo todas as coisas que uma pessoa que está no meio de um incêndio está sentindo. Mas você entende que a pessoa que está no incêndio tem um risco real e, portanto, um motivo real para que o cérebro faça tudo aquilo, e a pessoa que está falando não tem? Davis, por que você está falando tudo isso aqui, se a nossa aula é sobre respiração? Vamos lá. Eu te falei tudo isso, eu te contei tudo isso para que você entenda um pouquinho desses aspectos da neurociência, para que você entenda por que que quando nós estamos, alguns de nós, né, diante de uma plateia, algumas coisas acontecem como transpiração, vontade de sair correndo dali, parece que a bexiga está apertada e você precisa ir ao banheiro, as suas mãos tremem, você sente o coração disparar, a sua boca fica seca, você não consegue falar, entende? Tudo isso acontece com pessoas que têm medo diante de uma situação de público e também acontece com uma pessoa em um incêndio. Por isso eu trouxe os exemplos. Mas tem um aspecto que é fundamental para que tanto a pessoa que está no incêndio quanto a pessoa que está diante de um público possa ter o controle dessa situação e possa retomar a um estado mais próximo do normal, porque zerar todos esses sintomas, quando você tem medo de algo, é algo muito mais complexo. Mas você pode reduzir todos esses sintomas que você sente, se você é uma dessas pessoas que, diante do público, sente tudo isso. E a minha missão aqui, enquanto professora de oratória, é trazer técnicas que possam ajudar vocês. Por isso que eu falei que essa técnica era tão importante. Parece tão simples chegar aqui e falar que eu preciso ensinar vocês como a respiração é importante, mas quando eu contei todo esse contexto, você percebeu, não é? É algo complexo, é algo que você precisa mesmo realmente saber para que você possa se comunicar de uma maneira mais confortável para você mesmo. Porque até aqui, até a terceira aula, nós falamos muito em coisas que você faz para melhorar a sua comunicação para o outro. Mas a respiração é o contrário, é para melhorar para você, para que você possa reduzir todos esses sintomas que você tem sentido diante de uma apresentação, de uma situação em que você precisa se apresentar. Então, vamos lá. Vamos falar sobre esse controle da respiração, porque ele é importante e como você deve fazer. Primeiro, se você se identificou com isso que eu contei aqui, em maior ou menor grau, ou seja, Teve, sinto tudo isso muito, sinto tudo isso um pouco, não sinto todos esses sintomas, mas alguns eu sinto e me incomodam. Se você você está em uma dessas três categorias, essa aula é muito importante para você. E eu vou ser bem sincera, bem sincera. Eu faço parte de uma dessas categorias. Quando eu estou diante de um público prestes a começar a falar, eu sinto alguns desses sintomas de maneira moderada, leve. Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo moderada e leve, eles me incomodam. Então, eu aplico essa técnica que vou ensinar para vocês aqui todas as vezes que eu estou diante de uma plateia. Em aulas de oratória presenciais, por exemplo, quando é o primeiro dia de aula, que existe toda uma expectativa da turma, né? E minha também para conhecer os alunos. Então, veja, isso aqui é para todos, o que eu vou trazer agora. E a primeira dica dessa técnica, o primeiro passo dessa técnica, é que você tenha um controle, um cuidado com relação ao horário. Porque para que essa técnica seja eficiente, ela funcione, reduzindo o nível desses sentimentos que você tem antes de falar em público, e no começo da fala especialmente, você precisa começar a fazer essa técnica, a colocá-la em prática, pelo menos 10 minutos antes de começar a falar. Veja, se você vai estar num lugar em que você vai estar ali sendo visto pelo público, mesmo antes de falar, você tem que antecipar um pouco essa aplicação dessa técnica, entende? Digamos que você esteja em um palco com 3 poltronas, você está sentado em uma delas, as outras 2 pessoas vão falar antes que você.
Então, você vai ouvi-las por 20 minutos. E você vai ficar 20 minutos sentindo tudo isso ali. Então, você pode aplicar essa técnica antes da entrada e durante esses 20 minutos. Aqui, pessoal, essa questão de tempo, ela é um pouco complexa, porque depende muito de cada um de nós. Eu não estaria falando a verdade aqui para vocês se eu dissesse que 10 minutos para mim vão funcionar exatamente como funcionam para você, porque cada um de nós tem sintomas diferentes e sente isso numa intensidade diferente também. Mas o que eu quero que você entenda aqui é como fazer isso, por que isso vai te ajudar e que você vá testando isso. Então, eu testei 15 minutos antes, funcionou, não funcionou, pode ser menos tempo, pode ser mais tempo, e aí você vai encontrar o tempo adequado para você. Então, digamos que sejam 10 minutos antes, eu vou trabalhar com esse tempo, que é o que eu faço. Você precisa estar em um lugar em que você possa concentrar-se exclusivamente na sua respiração. Então, digamos que nesse local tenha um banheiro. Ótimo. Vá para o banheiro, sente-se, se for possível, e concentre-se na sua respiração. Ou seja, inspirar fundo, encher o pulmão, soltar pela encher o pulmão, né? Inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca e fazer isso pausadamente. E você precisa fazer essa sequência seguida de 10 em 10. Então você faz 10 respirações profundas e solta. Aí dá um tempinho de novo, 10 respirações profundas, e conclui soltando o ar pela boca. Você vai ficar ali num estado de atenção plena à sua respiração. Enquanto você vai fazendo essa respiração, você também precisa se lembrar dessa história que eu contei para você aqui no começo da aula. Lembre-se que você não está diante de um risco real. Nada de ruim vai acontecer efetivamente para você ali naquele contexto. E talvez você diga, Teles, mas as pessoas vão me julgar. Isso é algo ruim. Mas não é um risco para a sua vida, entende? Então, eu quero que enquanto você estiver ali, concentrado na sua respiração, você fale para você mesmo que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, que você vai conseguir dar conta de entregar a sua mensagem. E que o que as pessoas vão receber é o seu melhor. Porque isso é muito importante, gente. Sabe, a comparação é muito. Ela pode ser muito ruim no contexto da comunicação. Talvez você queira ser um comunicador como alguém que você admira muito, mas talvez nunca seja igual a ele. Você pode ser melhor que ele, inclusive, mas nunca igual. Então, nesse momento, não queira que o seu desempenho seja como foi de alguma pessoa que você conhece, de alguma pessoa que se apresentou antes de você. Esteja feliz em ter feito naquele momento da sua fala o melhor que você podia. E sabe, se você está nesse curso, você é uma dessas pessoas. Porque quantas pessoas estão estudando, buscando técnicas para poder se desenvolver enquanto pessoa, ser humano, para desenvolver o melhor da sua comunicação. Isso é empatia, é querer dar o melhor do que tem para o outro. Na comunicação, isso é muito verdade. Então, eu quero que nesse momento que você estiver lá, você pense nisso. Que você está estudando, você está aprendendo técnicas, está colocando técnicas em prática e que provavelmente naquele momento você já aplicou as minhas duas primeiras aulas, as duas primeiras técnicas, para preparar o seu discurso e que você fez isso, você fez o seu melhor, você fez tudo o que você podia. E vá alimentando esse tipo de pensamento enquanto faz a respiração profunda, falando para você mesmo que está tudo bem, que você não está correndo nenhum risco. Que ao final da sua fala, você vai sair dali, tranquilamente, voltar para a sua rotina. Como, né? Como se nada daquilo tivesse acontecido, aquele estado emocional tão carregado, como se aquilo não tivesse acontecido. E é impressionante como, aos poucos, o seu ritmo cardíaco vai voltando ao normal. É claro que voltar a um estado como a gente está aqui agora assistindo aula, ele não volta, pessoal. Inclusive, você vai continuar sentindo o coração um pouquinho acelerado durante a sua fala. E isso é ótimo.
Eu tenho um professor que diz que quando você fica nervoso para uma apresentação, é o sinal de que você valoriza aquela oportunidade que você tem de falar. Isso é ótimo. Porque existem muitas pessoas que vão lá e simplesmente fazem qualquer coisa. E isso é desrespeitoso com quem está ouvindo. Então, se você fica nervoso, é porque você respeita as pessoas que você está ouvindo. E porque você respeita aquela oportunidade que te deram de falar. Entende? Então, você vai ficar com o coração um pouquinho acelerado. Talvez você fique com as mãos um pouquinho trêmulas e tem aula sobre isso daqui a pouco, né? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre isso, uma técnica para resolver esse problema. A sua boca seca, água, sempre. Sempre peça para a organização que te deixe um copo d'água acessível, disponível, não só por conta da boca seca, mas porque as nossas cordas vocais ficam secas enquanto a gente fala. Então, é fundamental que você as hidrate enquanto está falando, especialmente se você for falar por mais de 5 minutos, o que é bem provável. Então, pessoal, quero que vocês pensem nisso, façam esse processo da respiração prévia. Ok, Davis, fiz, estou me sentindo levemente melhor, já estou sentindo que o meu ritmo cardíaco está voltando ao que seria um normal, e já é um ganho para que você enfrente lá o seu público, né? Para que você vá para fazer o seu melhor para a sua plateia. Mas, durante a apresentação para eles, você também tem que cuidar para respirar. Eu não sei se é o seu caso, mas muitos de nós, quando estão em um contexto de ansiedade, começam a atropelar tudo, a falar muito rapidamente, engolir palavras, porque é meio que uma sensação de que se eu falar rápido, eu termino mais rápido e isso acaba. Acaba logo, né? Mas veja, vamos voltar para aquela ideia anterior. Você valoriza essa oportunidade que você tem de falar. Você valoriza essas pessoas que estão ali apreciando o que você está falando. Aproveite essa oportunidade da melhor maneira. E perceba, fique atento se você está falando rápido demais. Se você estiver falando rápido demais, respire, faça pausas para uma água, volte depois da água em um ritmo um pouco mais lento, para que as pessoas possam aproveitar o melhor do que você vai falar para elas. E, enfim, isso vai te ajudar muito nessa comunicação. E a questão de falar muito rápido e atropelar tudo também pode ser resolvida nos seus treinos em casa. Então, para quem tem essa questão de esse traço da personalidade, né? Porque é um traço de personalidade de falar mais rápido ou mais de maneira mais lenta, você vai observar isso quando estiver treinando a sua fala em casa, em frente ao espelho, por exemplo, ou gravando. É muito legal que você use, grave com o seu celular, para que você acostume a ver você falando e você perceba gestual, perceba palavras que talvez você tenha repetido muito, e perceba o seu ritmo de voz, de fala, o seu ritmo de narração. Então, se está muito devagar, por favor, não deixe sua plateia com sono. Fale em um ritmo um pouco mais agradável. Se está muito rápido, diminua um pouco o ritmo, sempre respirando, sempre respirando. Então, essa é a nossa aula de hoje e eu quero. Então, pessoal, eu espero que essa técnica da respiração, que é tão simples, possa hoje ter feito sentido para você. Porque hoje, na nossa aula, nós não apenas falamos que é importante respirar, mas explicamos o porquê e como você deve se concentrar na sua respiração, como deve fazer, por quanto tempo, quais tipos de pensamentos você deve alimentar enquanto está fazendo essa técnica da respiração profunda, para que você possa chegar no momento da sua apresentação e fazer o melhor. O melhor, porque você certamente vai ter se preparado para fazer o melhor para a sua audiência. Então, espero que você tenha gostado dessa técnica da respiração. Eu sei que você já sabia que respiração era importante, mas talvez você não entendesse o que acontece no seu organismo que faz com que você sinta tantos sintomas desagradáveis
E talvez você também não soubesse que controlando a respiração, você baixa a sua frequência cardíaca e faz com que o seu cérebro entenda que você saiu dessa zona de risco, que você não está correndo um perigo real de vida, não um perigo de morrer, que a sua vida não está em risco. E é só com a respiração que o nosso cérebro primitivo entende isso. Porque se a respiração está muito acelerada, o cérebro entende que tem alguma coisa errada. E realmente tem. Você está vivendo algum tipo de risco. Mas se você controla a sua respiração por um tempo, dando a ela uma linearidade por 10, 15, 20 minutos que seja, fazendo uma respiração profunda, tranquila, lenta, o seu cérebro entende que você saiu daquela zona de perigo, que você saiu daquela zona de risco, e automaticamente ele vai, então, fazendo com que o seu corpo vá voltando a um contexto normal, e esses sintomas todos vão sendo reduzidos. E dessa forma, você vai poder ter mais controle, equilíbrio, tranquilidade e conforto para apresentar a sua mensagem. Espero que essa dica tenha feito sentido para você, que essa técnica possa ser usada muitas vezes por você. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.